Olá pessoal, aqui nos Estados Unidos o outono começa e eu tô aqui hoje para falar da tão importante fertilização de outono. Não importa se o que você tem é um jardim, um campo de golfe ou um campo de atletismo. Aqui nos Estados Unidos o outono é um momento para reconstruir e rejuvenescer o gramado depois de um verão estressante. O verão de 2011 foi o segundo verão mais quente já registrado. É especialmente importante durante o outono realizar aplicações periódicas de fertilizante. Isso vai ajudar o gramado a reconstruir suas reservas de energia e promover o crescimento da raiz. O outono é o momento mais importante para realizar a fertilização de gramados, principalmente aqueles de estação fria. Eu sou a Carolina Nalon, Athletic Field Consultant do globalrelevant.org. Visite nosso website. Obrigada!